Olá, sou Samuel Souza de Paula, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Quais os hormônios estão relacionados à TPM? Por que as mulheres sentem mais vontade de comer doce no período menstrual? Estas e outras perguntas serão respondidas pela pós-graduada em Homeopatia e Medicina Ortomolecular, Joeli Pussi. Acompanhe! Para quem desconhece ainda, né? E para os homens também, coitados, né, Samuel? Eu acho que é um programa voltado para eles também, né? Porque afinal, eles é que muitas vezes seguram a onda, vamos dizer assim, bem no pop da mulherada, né? Mas o que acontece? Agora, de forma coerente, para você entender, nos acompanhar, a fisiologia é tudo. A fisiologia, a falta de nutrientes e a liberação de algumas substâncias é que faz com que ocorram essas oscilações, tanto fisiológicas. Nós sabemos que existe o período menstrual, correto? E nessa situação, nesse ciclo, há a liberação de dois hormônios, estrogênio e progesterona. Então o estrogênio está lá, bonitinho, e ele faz todo o arcabouço hormonal na mulher, de tal maneira que mantenha equacionada, mantenha tranquila. Né? É ele que dá formas para o corpo, né, da mulher, ele que modula, é ele que dá essa tônica de voz na mulher. E na segunda etapa do ciclo nós temos a progesterona, que a progesterona é em que dá a feminilidade, né, que dá a voz adocicada da mulher, que dá aquela situação de sensualidade e que também traz o sentimento de tranquilidade. Isso seria maravilhoso se tivesse em equilíbrio, né? Então a mulher passaria naturalmente por essa etapa, ocorrendo a gestação ou não e vindo o ciclo menstrual. Seria o ideal. Porém, o que acontece? Nossa alimentação, extremamente pobre em nutrientes. Então, não existe magnésio suficiente, não existe B1, B6, B2, B12. Essas vitaminas e minerais são essenciais para manter estes hormônios em produção suficiente. E a mulher não consumindo ou não consumindo de forma adequada, os hormônios começam a se desnivelar. Consequentemente, começam a oscilar a sintetização e, consequentemente, você tem a mudança comportamental. Então, ela fica mais agressiva, ela fica mais chorosa, ela fica mais melindrada, ela fica mais ciumenta. Então, não são só atitudes psicológicas, são atitudes hormonais de fato, né? E a gente sabe também que algumas outras substâncias, como o cortisol, que é a substância do estresse, é liberada nessa fase. A adrenalina, então a mulher realmente fica agitadíssima, né? Ela não sabe se ela vai, se ela fica indecisa. Então há mudanças, sim, comportamentais. E claro, o homem, de certa forma, vivencia a TPM conjugadamente, porque o camarada tem que ter uma super paciência, os hormônios dele também tem que estar super em ordem, para não acontecer as faíscas, né, que tanto acometem os casais. E você sabe, e você também, dizendo o seguinte: as mulheres que cometem os crimes passionais, quando se foram avaliar, observaram que esses crimes aconteciam no período de TPM. Olha só, né, onde ocorre essa oscilação e não há controle. Mas a grande sabedoria existe como controlar. É possível. Quando você suplementa, por isso que a ortomolecular é excelente, porque ela tem esse perfil. Ela observa o que falta e suplementa na dose adequada. Então, você fazendo a suplementação, você tendo consciência do processo, você sabendo administrar o processo, porque a mulher está com raiva, não é porque ela está com raiva que todo mundo tem que tolerar porque ela está com raiva. Então, ela tem que ter consciência que ela está com raiva, reconhecer o sentimento, né? E trabalhar esse sentimento a favor de. Então, a gente entende dessa forma. Florais são muito bem-vindos nessa época, justamente porque atuam no quanto energético e emocional da mulher. E muitas essências de vários sistemas se tem com muita efetividade. Mostrado assim bons resultados.
E a questão também, muitas vezes, de outros suplementos, os óleos. Você sabia que óleo de linhaça é excelente para esse período? As pessoas não sabem que muitas vezes as soluções estão na alimentação. Ele nivela os dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. E além disso, os hormônios similares, bioidênticos, que também são muito bem-vindos, que melhoram o quadro do organismo. Mas entendendo também que tem a condição emocional e energética. Então eu penso, se a mulher já está mais fragilizada, se ela tem consciência do que está acontecendo com ela, por que não ser mais cautelosa? Por que não evitar, às vezes, situações estressantes, situações estimulantes, situações que vão desencadear um processo? Por que não evitar? Por que não tomar conta, muitas vezes, do perfil energético? Já se ouviu falar em contaminação vibratória? São períodos onde a pessoa está mais vulnerável, mais, vamos dizer, mais sutilizada, mais fragilizada, e há contaminações vibratórias também. Então, há necessidade de se olhar como um todo. O que eu posso fazer no meu físico? Pautar isto. O que eu posso fazer no meu emocional? Isto. E o que eu posso fazer no meu psicoenergético espiritual? Sabe, Samuel, que isso é fisiológico, não é tanto emocional como se quadricula. Porque como ocorre a oscilação dos hormônios, né? Com a queda do estrogênio brusca, o organismo por si só tem a liberação de algumas substâncias que chamam os carboidratos. Então, o estrogênio está diretamente ligado a carboidrato, à ingesta de açúcares. Então, ele decaindo, ele lança substâncias e o corpo tenta compensar a produção desse hormônio de forma errada, porque não se produz hormônio através de carboidrato ou de açúcar. Mas o corpo entende que é uma maneira de fazer com que esse estrogênio eleve. Por isso que as mulheres têm mais vontade do doce nesta fase. E que muitas vezes caem nesse engodo, vamos dizer assim, e acabam ganhando os quilos extras, né? Acabam inchando, acabam destruindo muitas vezes ou atuando de forma equivocada na tireoide, trazendo problemas endocrinológicos a longo prazo e problemas comportamentais, porque carboidrato em excesso, açúcar em excesso, causam irritabilidade, causam agitação, causam ansiedade. Então veja, a mulher forma um círculo vicioso. Ela está mais agitada, aí ela consome mais açúcar, o açúcar mais metabolizado causa irritabilidade, aí ela busca noutra fonte e assim ela entra neste circuito, como eu disse inicialmente, do diabo, vamos brincar assim, né? De uma forma lúdica, porque ela fica infernal e ela inferniza realmente. Então a consciência, né? Vamos nos conscientizar, mulheres e homens, que é necessário fazer alguma coisa e que há possibilidade de se fazer. Para você mulher ou para você homem, que tudo é possível, né? Basta nós querermos que a coisa aconteça. Como já diz o refrão, né? Ser humilde não é ser menos do que ninguém. É você saber que não existe ninguém mais do que ninguém. Então, tá aí, existem soluções práticas, vocês podem buscar essas alternativas, seja suplementação, seja consciência, seja a não contaminação vibratória, tudo isso é possível, gente. Volto a dizer, tudo é possível quando nós queremos que o fato aconteça. Se nós não queremos que ele aconteça, nós obstaculizamos a nossa própria cura. Nós fazemos isso conosco, nós nos boicotamos. Então, que nesse programa que nós demos essas dicas, você possa se sentir mais à vontade, possa se sentir mais saudável e decida realmente mudar. Mudar para quem? Para você mesmo. Para quê? Para você ser mais feliz.